O presidente Jair Bolsonaro vai anunciar na próxima quarta-feira o projeto de reforma da Previdência que vai mandar para o Congresso. Hoje, ele se reuniu com ministros no Palácio da Alvorada e bateu o martelo sobre as idades mínimas para a aposentadoria. Na reunião com a equipe econômica, o presidente Jair Bolsonaro definiu o ponto principal da reforma, a idade mínima para a aposentadoria. Mulheres, 62 anos, homens, 65 anos. Pelas regras atuais, os trabalhadores do setor privado podem se aposentar por tempo de contribuição. Mulheres com 30 anos de contribuição e homens 35 anos, independentemente da idade. Também pode se aposentar atualmente quem cumprir uma regra que soma idade com tempo de contribuição. Para as mulheres, a soma da idade com o tempo de contribuição tem que dar 86 e para os homens 96. Pela mudança apresentada pelo governo, isso acaba. Ninguém se aposentará sem cumprir a idade mínima, independentemente do tempo de contribuição. O secretário de Previdência disse que levou ao presidente uma idade única para homens e mulheres e também um período de transição de 10 anos para quem já está no mercado de trabalho. Mas Bolsonaro quis diferenciar as idades e aumentar a transição para 12 anos. A equipe econômica defendeu para ele 65 anos iguais para os dois gêneros, né? E uma transição de 10 anos, né? Essa era a ideia da equipe. E após uma negociação com o presidente, o resultado é 65 para homens, 62 para mulheres, né? E uma transição de 12 anos. Mas outros pontos ainda aguardam decisão do presidente Bolsonaro. Qual será o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria? Se a idade mínima para o trabalhador rural vai ser maior do que os atuais 55 anos para mulheres e 60 anos para homens. E se haverá benefícios assistenciais abaixo do valor do salário mínimo. A reforma da Previdência vem sendo preparada desde o governo de transição. O objetivo é criar regras iguais para trabalhadores do setor público e do setor privado. Os militares que têm um sistema próprio também terão mudanças nas regras de aposentadoria, com mais tempo de serviço e maior contribuição. A expectativa do ministro da Economia é que, com a reforma feita, seja possível uma economia de R$1 trilhão em 10 anos. Quem tem direito adquirido, ou seja, quem já tiver as condições para se aposentar, mesmo com a reforma em vigor, não será afetado pelas novas regras, mesmo sem ter feito o pedido de aposentadoria. Em 2018, o rombo da Previdência dos setores público, privado e dos militares foi de R$290 bilhões. Uma conta que aumenta a cada ano, deixando cada vez menos dinheiro para investimentos públicos, por exemplo. Este especialista diz que a definição da idade mínima, entre outros pontos, sinaliza que a reforma será ampla. Já sinaliza uma reforma mais ampla porque o governo chegou a discutir uma idade mínima menor e optou, no fim das contas, por uma idade mínima maior. Então é de se esperar que na próxima semana o presidente Bolsonaro encaminhe ao Congresso uma proposta bem ampla de reforma da Previdência. O presidente do Senado disse que a reforma vai ajudar o país. A reforma da Previdência é fundamental para o equilíbrio das contas públicas. Os estados estão quebrados, os municípios estão quebrados e a União precisa rapidamente apresentar essas reformas para o mundo e para o Brasil. No mercado financeiro, os investidores receberam bem os pontos divulgados hoje da reforma da Previdência. A Bolsa de Valores de São Paulo subiu mais de 2%, o dólar comercial caiu para R$ 3,74. Um grupo de parlamentares está tentando aprovar leis para limitar o que chama de ativismo judicial. Já os presidentes da Câmara e do Senado defendem o diálogo sem interferir no poder judiciário. Haroldo, qual que é o risco que o investidor corre na Bolsa de Valores? Na Câmara, a deputada Bia Kicis, do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, busca o apoio de 171 deputados para tentar revogar, acabar com a chamada PEC da Bengala, que em 2015 aumentou de 70 para 75 anos a idade da aposentadoria compulsória dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Se conseguir, o presidente Bolsonaro poderá indicar até o fim do mandato 4 novos ministros para a corte.
em vez de 2. No Senado, Alessandro Vieira, do PPS, está tentando ressuscitar um pedido para criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o judiciário. O pedido foi arquivado pelo presidente Davi Alcolumbre, do Democratas, na segunda-feira passada, porque algumas assinaturas de apoio foram retiradas. Vieira alega que o requerimento deveria ter sido devolvido para ele e não arquivado. Na terça-feira, os senadores desengavetaram uma proposta de emenda constitucional que tinha sido arquivada no final do ano passado. A PEC prevê que o direito à vida é inviolável desde a concepção, o que tornaria mais rígida a legislação brasileira atual sobre aborto. O Supremo vai julgar a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. Senadores e deputados da base do governo falam claramente que com essas iniciativas eles querem acabar com o que chamam de ativismo judicial. O Supremo Tribunal Federal, segundo eles, está tentando legislar, criar leis, responsabilidade que eles repetem várias vezes é do Congresso, do Senado e da Câmara. Ministro que quer legislar, tira a toga, dispute as eleições, ganha as eleições e vem aqui conosco legislar. O STF não é o foro competente, não é a instituição competente para legislar. Não existe briga, mas também não vai existir no legislativo prostração, submissão. Cada um vai fazer o que a Constituição está mandando fazer. Quando há invasão de competência, nós não estamos tentando usurpar ou tirar a competência de nenhum dos poderes. O líder do PCdoB na Câmara critica o clima de hostilidade contra os ministros do Supremo. São tentativas de intimidar o Poder Judiciário. E eu considero isso muito grave. Acredito que o Congresso Nacional cometeria um gravíssimo erro se fosse provocar qualquer tipo de tensionamento ou intimidação de um poder que é fundamental para o funcionamento da democracia. Os presidentes da Câmara e do Senado querem diálogo sem interferir no judiciário. Está assegurado na Constituição a independência e a harmonia entre os poderes. Eu posso falar do Senado. Eu estou tentando harmonizar o Senado, pacificar. A PEC da Bengala eu acho que é uma sinalização ruim, é uma sinalização de pressão, quase uma ameaça. Então, vamos tomar cuidado para não parecer que na pressão a gente gera a independência que é necessária e que muitas vezes nos últimos anos foi tolhida, até muitas vezes pela crise que o Congresso, que a política passou. Eu acho que o ministro Toffoli está aberto para o diálogo, está aberto para o debate e é assim que nós vamos fazer. Uma das críticas dos parlamentares da base governista é ao julgamento no Supremo das ações que criminalizam a homofobia. Deputados evangélicos pressionaram o Supremo para adiar o julgamento até que o Congresso decidisse o assunto. Mas o presidente do STF, Dias Toffoli, manteve a pauta. A crise no Palácio do Planalto envolvendo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, e o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, ganhou novos contornos nesta quinta-feira. Mais um dia de agenda sem compromissos oficiais, nem onde estava prevista a presença de Gustavo Bebiano se confirmou. A assessoria chegou a dizer que ele participaria de manhã de uma reunião na Casa Civil, mas depois informou que foi um erro da agenda. O ministro da Secretaria-Geral encarna a primeira grande crise no núcleo do governo. O estopim foi a reportagem do jornal Folha de São Paulo sobre suspeita de candidatura laranja no PSL, partido de Jair Bolsonaro. De acordo com a reportagem, o grupo do atual presidente da Legenda, Luciano Bivar, deu R$400 mil para uma candidata laranja em Pernambuco na eleição passada. Essa denúncia fez surgir rumores de que Gustavo Bebiano, que presidia o PSL na época, poderia ser demitido do cargo. O ministro negou o desgaste. Chegou a dizer em entrevista ao jornal O Globo que falou com o presidente 3 vezes após rumores de crise no governo. Bebiano disse que a conversa foi por aplicativo de mensagem. O filho do presidente Carlos Bolsonaro rebateu, disse que esteve 24 horas ao lado do pai e que Bebiano mentiu, não falou com o presidente. Horas depois, o próprio Bolsonaro endossou publicamente a tese da mentira.
Em entrevista à TV Record ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse que é mentira que ele tenha conversado com o ministro Bebiano. Ele disse que já mandou a Polícia Federal investigar o caso e, se ficar comprovado o envolvimento do ministro, abre aspas, lamentavelmente o destino não pode ser outro, a não ser voltar aí às suas origens, fecha aspas. Hoje, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, confirmou que a Polícia Federal vai apurar as suspeitas de candidaturas laranjas no PSL. O senhor presidente Jair Bolsonaro proferiu uma determinação, a determinação está sendo cumprida. Então, os fatos vão ser apurados e eventuais responsabilidades, após as investigações, vão ser definidas. Uma suspeita semelhante de irregularidade com verba do PSL já havia sido apontada pelo mesmo jornal Folha de São Paulo contra o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. No dia 4 de fevereiro, a reportagem mostrou que o ministro direcionou verba pública de campanha para empresas ligadas a seu gabinete na Câmara, a partir de 4 candidaturas do partido em Minas Gerais, onde era presidente da legenda. Mas essa denúncia não teve o mesmo efeito bomba como agora com Bebiano. A crise de agora atingiu em cheio o Palácio do Planalto. O entorno do presidente não esconde o incômodo com o acirramento do conflito. Mas entre apoiar o ministro ou o filho do presidente, os aliados mais próximos preferem dar apoio a Bebiano. E é aí que entram os bombeiros de plantão, sugerindo calma. A deputada do PSL, Joyce Hasselmann, disse que Bebiano deve ser investigado, mas não pode ser descartado somente pelas suspeitas, e disse que há uma preocupação com o reflexo desse desgaste no Congresso. Os líderes estão um pouco preocupados, né, com esse ruído todo que está se criando. Nós temos um Brasil para tocar, uma reforma da Previdência para aprovar, nós temos uma base para consolidar, né, nós temos um país para levar para frente. A gente não pode ficar parando ou tropeçando. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, minimizou o fato de Bolsonaro não ter saído em defesa de Gustavo Bebiano, mas reconheceu que declarações de interlocutores informais estão conturbando o ambiente dentro do governo, numa referência a Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Isso está passando por um processo de adequação, porque ele agora é o presidente da República, ele agora tem porta-voz, ele agora tem ministros que são da sua confiança, tem uma estrutura hierárquica do país e, aos poucos, isso vai se adequar entre o seu perfil da comunicação direta com as pessoas e a comunicação do presidente da República. E aí, pessoal, meu nome é Paulo Avian, eu sou diretor de estratégia aqui na Exinvest e hoje eu vou contar 10 fatos curiosos sobre a nossa empresa. Vamos lá! O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, diz que repudia veementemente todas as acusações e que não tem qualquer vínculo pessoal com as candidatas citadas na denúncia. Disse ainda que encara com tranquilidade eventuais investigações que, segundo ele, vão provar que sempre agiu dentro da lei. A assessoria do deputado Luciano Bivar, presidente do PSL, declarou que as contas do partido foram aprovadas sem ressalvas pelo Tribunal Superior Eleitoral e que não há nenhuma ilicitude. Em Pernambuco, Maria de Lourdes Paixão, acusada de ser candidata laranja do PSL, não compareceu ao depoimento marcado pela Polícia Federal. A PF informou que ela seria ouvida como colaboradora, já que não existe um inquérito sobre o caso. As reações à crise foram imediatas. Políticos atuaram para tentar diminuir a temperatura e cobraram uma solução do presidente da República. Gustavo Bebiano pensou em pedir demissão algumas vezes nas últimas 24 horas, mas aliados fizeram o ministro mudar de ideia. Argumentaram que ele cederia à pressão de Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Amigos, como o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, pediram ao Bebiano para manter a calma. Onyx saiu em defesa do colega, assim como Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Hoje, Mourão afirmou que quem coloca ordem na crise é o presidente da República e disse acreditar que Gustavo Bebiano se sustenta no cargo.
o vice indicou que não seria bom o ministro sair desta forma do governo e elogiou Bebiano, a quem chamou de leal e respeitoso. Mourão contou ter acalmado Bebiano por meio de mensagem no celular. Perguntado sobre o que achava das declarações de Carlos Bolsonaro, Mourão disse que emissários foram escalados para conversar com ele e chamou a operação de missão diplomática. Ministros da ala militar estão preocupados com os desdobramentos da crise para o governo. Nos bastidores, querem evitar uma demissão, sem que Gustavo Bebiano converse antes com o presidente e dê as suas explicações. Além disso, estão incomodados com a exposição de mensagens pessoais do presidente pelo filho dele. Esses ministros trabalharam o dia todo para colocar panos quentes na crise, para evitar que a polêmica familiar afete a agenda do governo, principalmente a pauta econômica no Congresso. Em entrevista à Globo News hoje, o presidente da Câmara disse que Jair Bolsonaro não deve permitir ingerências da família em assuntos de governo. A impressão que dá é que o presidente está usando o filho para pedir para o Bebiano sair, e ele é presidente da República, né? Ele não é mais um deputado, né? Ele não é presidente da Associação dos Militares. Então, se ele está com algum problema, ele tem que comandar a solução e não pode, do meu ponto de vista, misturar a família com isso, porque acaba gerando insegurança, uma sinalização política de insegurança para todos. Você transformar isso numa crise dentro do Palácio do Planalto, eu acho que é risco muito grande, né, para um governo que precisa sinalizar liderança, né, unidade, porque vai ter desafios importantes, começando pela Previdência. Bebiano não quis comentar os novos desdobramentos do caso. Afirmou apenas que aguarda uma conversa com o presidente, que esperava para hoje, mas que até agora não aconteceu. E disse estar preocupado com projetos que estava tratando na Secretaria-Geral. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, mandou notificar o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, para que, em até 10 dias, ele apresente explicações sobre uma entrevista à revista Veja, em que disse que o brasileiro é um canibal e rouba coisas ao viajar. Na entrevista, Vélez Rodrigues disse que esse tipo de comportamento tem de ser revertido na escola. A decisão da ministra se baseia numa interpelação judicial feita por um advogado que considera que Vélez Rodrigues pode ter cometido os crimes de calúnia e difamação. O ministro tem o direito de apresentar ou não as explicações. A assessoria do ministro Ricardo Vélez Rodrigues já afirmou que ele estava se referindo a casos específicos de determinados jovens e não quis generalizar. A Casa Branca informou hoje que o presidente americano Donald Trump deve declarar emergência nacional para seguir em frente com o plano de construir um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. Vamos então a Nova York, com o correspondente Tiago Eltz traz mais informações para a gente. Boa noite. Oi, boa noite, Bocardi, Renata, boa noite a todos aí no Brasil. A discussão sobre o financiamento desse muro se arrasta há meses. Essa semana, a Câmara e o Senado chegaram a um acordo para liberar 1 bilhão e 300 milhões de dólares para a obra. Trump queria 5 bi 700. E o Congresso ainda autoriza que o dinheiro seja usado para construir barreiras em pontos determinados, mas não um muro de concreto. A proposta foi aprovada agora há pouco no Senado e ainda hoje deve passar na Câmara também. A porta-voz da Casa Branca confirmou que o presidente vai assinar o orçamento e, assim, evitar uma nova paralisação parcial do governo por falta de verbas, mas também que ele vai declarar emergência nacional na fronteira. Com a manobra, Trump não precisa da aprovação do Congresso para liberar os recursos para construir o muro. A reação foi imediata. O senador Marco Rubio, do próprio partido de Trump, disse que declarar emergência para construir o muro é uma má ideia. O líder do Partido Democrata no Senado, da oposição, foi ainda mais enfático. Chamou a medida de um abuso grosseiro de poder. A presidente da Câmara, que também é da oposição, disse que o que está acontecendo na fronteira com o México não é uma emergência, mas um desafio humanitário para os Estados Unidos. Nancy Pelosi também prometeu questionar legalmente essa medida.